Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui o F360. Pessoal falando sobre o majestoso tudo igual ontem. Eugênio Leal fazendo uma análise aqui nos gols do São Paulo. Falando também sobre Carlos Miguel. Ontem, goleirão, o juizão não teve coragem, né, de expulsar o Carlos Miguel. Ele que empurrou o Caleri naquele lance e acabou tomando só o amarelo. Se fosse o Luciano, acredito que o juiz teria expulsado, mas como é o Carlos Miguel, né, lá da Neoquímica Arena, ele não teve a coragem de expulsar. Vamos acompanhar aqui, né, a repercussão aí desse jogo de ontem, empate, créditos e ESPN, link na descrição. Deixa o like, mas agora bora pro vídeo, galera. Primero aclarar que no me gusta jugar los clásicos con ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Tuvieron 2 días más de recuperación que nosotros. Creo que la organización, cuando se trata de clásicos, debería contemplar que los 2 equipos lleguemos con el mismo día de preparación. Pero cuando se habla de un clásico, debemos llegar los 2 equipos con los mismos días de preparación. Si no, es una ventaja que estamos dando, que nosotros somos São Paulo, que no podemos permitir eso. Tá aí. E o São Paulo também teve intensidade, mas o Corinthians correu, marcou, mordeu. Foi ou não foi, Prats? Foi. A gente tem de destacar, né, Bel, que o começo do jogo foi muito do São Paulo. Esse gol do Lucas saiu aos 3 minutos. Em 15 minutos, o Luciano quase fez um segundo gol. O Carlos Miguel fez uma grande defesa. E o Corinthians começou a crescer muito quando acertou a marcação para a saída de bola do São Paulo. O São Paulo começou a ficar muito inibido para sair jogando, começou a errar muitos passes perto da área. Às vezes não tinha opção de passe para o zagueiro do São Paulo encontrar algum passe mais à frente, para o Luiz Gustavo encontrar algum passe mais à frente. Aí o Corinthians veio para o jogo, aí cresceu. Primeiro tempo, o Corinthians foi melhor que o São Paulo por mais tempo para mim. E se a gente fosse dividir aí quem foi melhor no primeiro tempo, o Corinthians foi melhor por 70%, 65% do tempo, São Paulo pelos outros 35%, 40%, né? Sai o segundo gol, que daria vantagem ao São Paulo no final do primeiro tempo, e o Corinthians empata no primeiro tempo ainda. Agora, Abel, foi um grande primeiro tempo, o segundo tempo bem mais ou menos. Segundo tempo o ritmo caiu, o jogo ficou mais lento, a preocupação de não perder aumentou. 2-2 me parece que explicou bem o que foi o jogo, mas o Corinthians, para mim, foi melhor que o São Paulo em boa parte da primeira etapa, principalmente. O Corinthians renasceu do jogo, na verdade, porque aquele começo de partida foi bem preocupante. O São Paulo se impôs. O São Paulo, na verdade, impôs a diferença que existe entre os 2 times hoje, né? Individual e coletiva. Porque começou com o São Paulo muito bem individualmente também. Lucas, Caleri se movimentando, Luciano bem no jogo. Aí o Corinthians se encontra, principalmente a partir do golaço. Antes disso, o São Paulo já vinha alimentando o Corinthians com seus erros de saída de bola, né? Eu estou tentando lembrar. O Corinthians até o gol, acho que não tinha dado um chute no gol, tinha? Tinha, não tinha acertado o gol, acho. Então, houve no gol, mas assim, não. sem perigo. Não, houve um chute de longa distância que o Jandrei defendeu, nada assim muito difícil para o Jandrei. E tudo a partir, né, Pratas, dos erros do São Paulo. Exato. Então, o Corinthians tem essa dificuldade de construir. Mas muito pela marcação que o Corinthians exercia, né, prof? O Corinthians marcando bem a saída de bola do São Paulo. Isso é mérito do trabalho Antônio Oliveira. muito bom do Antônio Oliveira ontem. É um mérito Concorda dele. comigo, professor? Concordo. E, aliás, que bom ouvir alguém falando que está apaixonado pelo Corinthians, que quer ficar no Corinthians, que entende a cultura corintiana, que valoriza isso. Que defesa do goleirão, hein? O Corinthians vive um momento que esse rapaz aí está indo embora, né? O titular anterior a ele também foi embora de uma maneira esquisita. Não dá para oferecer um din-din a mais? Tentar segurar esse monstro? Não é só isso. Eu argumentaria... Sabe qual era o grande argumento que eu daria para ele? Que ele também não tem a certeza de que será titular lá. Esse seria o grande argumento. Além da questão financeira, né? Mas aí dá a impressão que o Corinthians está correndo atrás de uma coisa que deveria ter corrido antes. Isso é verdade. Não agora. Tem razão. Se corre antes, nem a proposta vinha. Porque essa proposta aí... Agora é mais difícil, né? A força dessa proposta é que é uma multa que dá para tirar do bolso de pessoa física. Não eu, mas muita pessoa física tira esse valor do bolso. Quanto mais uma pessoa jurídica, um clube de Premier League. Então fica muito difícil, né? Agora o goleiro, o tanto que ele cata, tem de barulhento também, hein? Rapaz. Deu peitada, foi para a rede social. Aliás, eu gostaria de dar minha opinião aqui. O time adversário faz gol na Neoquímica Arena, não pode comemorar o gol? Que negócio é esse? Houve uma indignação O que ali. Os caras foram comemorar o gol, mas foram comemorar em frente à torcida do Corinthians. Só tem torcida do Corinthians, o cara faz o gol e faz o quê?
Corre pro vestiário pra comemorar? Faz o quê? Se enfia dentro do... Tem que chorar. Tem que chorar quando faz gol? Fiz o gol. E aí o Carlos Miguel fica bravo, o cara não pode comemorar gol? O Carlos Miguel não é a primeira vez que acontece isso. É um Tem que parar com excelente esse goleiro. negócio. Ele é um excelente goleiro, tem potencial para ser um goleiro de altíssimo nível. Mas o goleiro é muito Só que é o difícil. seguinte, ele é goleiro, ele não é leão de chácara. Boa. Ele não tem que ficar tentando impedir os adversários, e não foi a primeira vez, de comemorar gol dentro do estádio do Corinthians. O que foi que os jogadores do São Paulo fizeram de errado? Nada. Foram comemorar o gol. Ué, E não aí pode a torcida que estava ali em frente a Gaviões, mas seja Gaviões, seja qualquer outra torcida. O gol saiu ali. Não tem torcida do São Paulo em campo. Eles estavam se abraçando entre si e começaram a recebê-la. Aliás, é o seguinte... E a torcida fica preciso próxima. que o STJD tome alguma medida contra isso. Foi uma chuva de objetos, em cima, varetas, garrafas e outros tipos de objetos ali, em cima da torcida dos jogadores do São Paulo. Não pode passar em branco esse tipo de situação que a gente viu ontem na Neoquímica Arena. E não pode ser um cartão amarelo para o goleiro que sai do seu gol para jogar adversário no chão porque é grande. Ele acha que porque é grande, ele é 2, ele é mais valente que os outros e sai lá, mete as duas mãos no peito do Caleri. Que isso? Essa cena tem sido recorrente, inclusive, em alguns jogos internacionais também do Corinthians, né? Ele sempre olhando os outros de cima, os outros de baixo para cima para ele. Ele é jogador de futebol, ele não é do MMA. Ele não é leão de chácara. Essa postura é de leão de chácara. Goleiraço. Potencial para ser goleiro da seleção E brasileira. pode comemorar gol sim. Seja em casa, seja fora de casa. Porque o Corinthians também comemora os gols dele quando faz o gol fora de casa. O gol é um momento de alegria do futebol. Tem que acabar essa palhaçada. Outro dia, o Luciano foi lá, pegou a bandeirinha de córner que todo mundo pegava. Aí, porque era no estádio do Corinthians, passaram a proibir, não pode mais pegar a bandeirinha de córner. Todo mundo pegava a bandeirinha de córner. Dá uma voadora numa bandeirinha tudo que bem, tem dá voadora, símbolo. E aí o jogador do Palmeiras, o Rafael Veiga, que também dava, passou a ser proibido de dar na própria bandeira do Palmeiras. Porque agora se der voadora, porque ousaram fazer isso no estádio do Corinthians. O que tem de diferente em relação aos outros? Para começar, o símbolo não devia nem estar lá, né? Houve um tempo em que a FIFA, inclusive, proibia isso. Bandeira de escanteio é parte do jogo. Sim, é do jogo. Não é para você fazer esse tipo... Agora, já que o símbolo está lá, já cria esse tipo de tensão. Mas só criou naquele caso. Até então podia. Não, mas criou então podia. O Veiga também criou uma tensão. Então, depois. Começou ali. Aí agora o cara não pode comemorar o gol. Ele faz o quê? Ele cava um buraco no chão, se enterra lá e vai comemorar que nem um tatu. E esse... Como é que eu posso dizer? Esse conflito, esse embate... Entreveiro. Você queria um entreveiro. É isso. Eu percebi no seu olhar. Ele não tá no lance, tá um jogador do São Paulo lá. Aí ele vem do nada e olha o que ele faz. Que é isso, gente? Essa briga, entre aspas... E é amarelinho? Amarelo. Continuou depois do jogo, né? Com as postagens. Primeiro do Carlos Miguel. A gente vai mostrar aí. O Carlos Miguel fez uma postagem chamando o Luciano de otário. Olha, ele fez uma marcação... Ali embaixo, né? Ali embaixo. Quero ver se ele faz isso na Premier League. O que acontece com ele? E aí o Luciano respondeu. Não tá indo pra lá? Sim. Faz isso na Premier League. O Luciano depois respondeu colocando os títulos, o currículo dele. Olha lá, Luciano pelo São Paulo, 230 partidas, 76 gols. Promessa de goleiro. Assistências, 3 títulos. Aí colocou os títulos e colocou lá se referindo ao Carlos Miguel, promessa de goleiro com 10 jogos no profissional. Se fosse minha classe no ginásio, a gente ia falar assim... Ih! Eu não admitia! Jantou cedo, né? O professor falou, professor, quinta série total. Quinta série. Até aí, eu acho uma bobagem. O Luciano tem jogado bem, o Carlos Miguel também, mas até aí tudo bem. Estão ali nas redes sociais, um falando do outro. Agora, esse tipo de agressão, porque o outro foi comemorar o gol, isso aí eu concordo com o Eugênio, isso aí não pode existir. O cara fez o gol, ele tem que comemorar. Ah, mas no estádio do Corinthians a torcida fica perto e ele foi na cara da torcida. Ele não tem culpa que o estádio é assim, ele não tem culpa que a torcida dele não está ali. A torcida do São Paulo podia estar lá do outro lado, e ele fez o gol ali, ele tem que atravessar lá até o outro lado. Tem que parar com isso. Se ainda tivesse, e ele tivesse para onde correr para comemorar, ok. Mas no caso não tem. Então, não é a primeira vez. Eu acho que tem que parar com esse negócio, arrumar confusão, porque o outro time comemorou o gol. Pelo amor de Deus. As pessoas estão perdendo o costume de conviver com o contraditório, né? Eu lembro quando eu era criança, no jogo de maior público no Morumbi, 146 mil pessoas. O Rui Rei fez um gol pela Ponte Preta.
nos 2-1 para a Ponte no domingo, em 77, ele correu o gramado inteiro fazendo assim, para 146 mil pessoas, descontados os poucos ponte-pretanos, tinha com certeza uns 140 mil corintianos. Não lembro de problema nenhum, ninguém falou nada disso. E hoje você tem essa coisa, né? Voltando ao jogo, Eugênio Leal, faltou a sua análise sobre o jogo, o que você viu, o que você Eu achei um bom jogo gostou de ou não futebol. gostou de São Paulo e Corinthians ontem? Achei um bom jogo de futebol, com alternâncias, houve momentos das duas equipes. Eu estava vendo o primeiro tempo, tem um período ali de 23 a 25 minutos, que é uma longa troca de passes do São Paulo. Gira de um lado, vai do outro, volta lá atrás, volta pela direita, pela esquerda, pelo centro, termina com uma bola enfiada para o Luciano, que a defesa trava com ele e sai para escanteio. E logo depois começa uma série de troca de passes do Corinthians, que termina no lance do gol, né? Então a gente vê as duas equipes ali com essa capacidade de jogar. Foi um jogo muito intenso. A gente destaca o Corinthians porque o jogo começa com o São Paulo favorito, pelo momento do São Paulo. Mas também é importante lembrar que o São Paulo estava jogando fora de casa, num estádio onde até o início desse ano nunca tinha vencido. E com 2 dias a menos de descanso em relação ao Corinthians. Então acabou sendo um belo jogo de futebol, um jogo animado, um jogo do primeiro tempo muito interessante de se ver. E aí, belos gols dos dois lados, né? O gol Belos do gols. Lucas também foi muito bonito. gols muito 3 interessantes. dos 4, né? 3 dos 4 Contra, gols né? foram bonitos, né? mas Tirando o gol 3 contra. legais, Mas mesmo o gol contra é muito A interessante. jogada é Jogada é boa. interessante. Jogada Muito é bonita. interessante. O Lucas mete uma bola pro Igor, o Igor cruza, né? E a gente tem o seguinte, houve um outro momento no jogo importante, que foi a expulsão do Caetano. Para mim, uma expulsão exagerada. Ah, mas foi o lance para amarelo. O árbitro, ele está ali dentro do campo para ele arbitrar. E quantas vezes no jogo, por exemplo, ele deveria ter dado o cartão vermelho para o goleiro do Corinthians no primeiro tempo. Não deu. Esse lance, é um segundo amarelo. Ele podia não ter dado o amarelo. Esse é o amarelo, essa é a primeira Esse é a falta. primeira. O segundo, ele podia não ter dado amarelo. Faz vista grossa. Quantas vezes eles não fazem vista grossa? Deixam passar, não, vai ser o segundo, vai expulsar. Aí ele expulsa. Nada demais o lance. Nada demais. O problema é o Caetano ser pouco inteligente, né? Porque você já tá com o amarelo, vai agarrar o cara. Sendo que ele já foi marcado num outro Corinthians e São Paulo mim, foi por bem uma expulso. expulsão. Aí Respeito o também, Capitão América, mas divirjo da avaliação dele em relação ao cartão vermelho. profissional. Eu acho que o ele árbitro- mereceu também. Eu acho que ele Tem que mereceu. usar- Para mim, uma cabeça, expulsão exagerada. E aí, a partir daí, o São Paulo deveria ter tido mais fôlego para ganhar o jogo. O Corinthians passa apenas a administrar a partida e consegue. Morre no 2-2. Tinha bastante jogo ainda. Tinha mais de 15 minutos. E o Corinthians consegue segurar, mesmo tendo que recorrer a jogadores pouco usados normalmente, né? Começa a entrar Matheus Araújo, né? O João Pedro na zaga. João pra Pedro e suprir, tal. né, a ausência Jogadores do que normalmente Caetano. não são usados. João Pedro Choca, É. com um contrato renovado. Professor, se já temos Eugênio Leal de pé aqui no nossa tela, nosso touch, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tem olho leal. É isso. O que é que só você viu, como diria o grande Silvio Luiz? Diga lá, Eugênio. Eugênio Leal. O que temos de especial? O que temos de especial no olho leal? Essa foi boa. 3 gols aqui eu separei, porque a gente, quando vem para o Léo aqui, é para mostrar mais a jogada do que exatamente a finalização dela. Embora, óbvio, a finalização seja muito importante. Primeiro gol do jogo, o gol do São Paulo. Essa bola sai aqui do Luiz Gustavo para o Lucas. Veja bem, o Lucas, a posição inicial dele no jogo é pela direita. Mas quando ele sai da direita para o meio, ele atrai, num primeiro momento, a marcação do Hugo, lateral esquerdo do Corinthians. Só que a gente vai ver que, quando ele dá o giro, o Hugo volta para a lateral e entrega a marcação do Lucas para alguém que esteja no meio de campo. Esse primeiro alguém é o Ranieri, que está ali perto. Só que ele vai girar muito rápido. E ele vai fazer essa bola chegar para o Caleri. Muito interessante essa movimentação que só o Lucas consegue fazer no time do São Paulo. Ele muda, ele confunde a marcação. Olha como ele inverte, dá a bola no Caleri e corre. O Caleri ganha no corpo do Caetano. Isso é importante O destacar. Caetano, o Caleri, eu gosto de usar a expressão, sempre que o Tevez usou no Boca, quando ele foi eleito o melhor jogador do campeonato, ele falou assim, eu fui o melhor, mas o Caleri fez todo o jogo sujo para mim. O jogo sujo, no bom sentido, é isso aqui, é aguentar a pressão e limpar a jogada. Ele limpa a jogada. Perceba que quando ele gira... Tradicional pivô? O pivô. Né? Mas é um pivô... E o Caetano foi, assim, é difícil, muito difícil marcar o Caleri. Sim. Ele usa muito bem o corpo e o Caetano não foi bem na jogada, né? O Caetano não foi bem. Ele tenta um bote errado, o Caleri consegue proteger com o corpo. E aí o detalhe é que o erro é coletivo, porque quando o Caleri gira essa bola,
Você sabe que ele não vai dar sequência no lance. E você tem o Lucas correndo, ocupando esse espaço. E enquanto o Lucas corre para ocupar o espaço, está todo mundo preocupado em marcar o Caleri, que tem a bola. Menos o jogador que deveria marcar o Caleri, que é o Kaká, que é o que está de frente, mais próximo, para tentar evitar o passe. Mas ele está preocupado com o Luciano lá também, não está? Encurta o espaço. E aí, quando o Caleri gira, percebe que vai todo mundo para cima do Caleri e no meio passa correndo sozinho, o Luciano está na direita, o Lucas para receber esse passe. E quando o Kaká chega, já chega atrasado, ele não consegue evitar o chute e o gol do São Paulo. Consegue voltar um pouquinho? Claro. Você pode ver que o Kaká, né? Aí mesmo, ó. Aqui. Quando o lance continua, o Kaká está preocupado com o Luciano. Ele acha que a bola vai lá no Luciano. Ele faz menção que vai lá no Luciano, a bola vem no Lucas. Presta Ele atenção. é o jogador que deveria ter tentado encurtar o espaço do Caleri para impedir o passe. Mas ele já abre mão imediatamente da jogada. Enquanto os jogadores que deveriam acompanhar o Lucas vão em cima do Caleri. Aí é uma questão de tomada de decisão, tá? Do momento ali, de como cada um percebe o jogo. Muito rápido o lance, né? O Moscardo, quando olha, o Lucas já está na entrada da área para fazer o gol. É porque é muito mérito do Lucas, né? É o Lucas nessa jogada. Ele faz o diferente, ele faz o que ninguém espera. Então, acho que muito mérito do Lucas. Aliás, depois ele fez uma jogada que seria um gol, vocês vão falar que é exagero meu, mas seria um gol maradoniano. Como é que é? Ele sai driblando todo mundo. Pega a bola no campo de defesa e carrega até a entrada da área de onde ele chuta. Ele quase fez um gol histórico. 4 jogadores que ele passa nesse caminho. Só que o jogo é coletivo, o jogo não é individual. É interessante quando ele consegue combinar a individualidade dele com a participação de outros, como foi no primeiro gol. E aí ele acaba finalizando o gol, mas ele tabelou com o Caleri e isso facilitou a jogada dele. Quando ele quer carregar sozinho, fica mais difícil. Pode até acontecer, mas fica mais difícil. Aqui ele é fundamental de novo, o Lucas. Sim. Essa jogada é muito bonita. O gol é contra. Se não fosse gol contra do Kaká, o Luciano ia fazer o gol. Que estava logo atrás dele, entrando de frente para fazer o gol. Ô, Eugênio, desculpa rapidinho. Eu estou vendo aqui, tem uma faixa ali, logo atrás, Eterno Freguês. Tricolor é freguês do Corinthians? Aqueles são os anos que o São Paulo perdeu o título para o Corinthians. Foi. 38, 52, 82, 83, 97, Gosta 2003, disso, hein? 2019. Há um certo exagero em relação a 1952, que foi ponto corrido, mas tudo bem, o vice foi o São Paulo. Continue, Eugênio, que me chamou a atenção essa Eterno Freguês. São Paulo já ganhou o título do Corinthians também, né? Sim. Mas o Corinthians mais que o do São Paulo, né? Vai lá, Eugênio. Eu tenho falado muito aqui sobre as jogadas de lado de campo do São Paulo, né? Que me encantam. E jogadas tramadas coletivamente, com tabelas, com triangulações. Então, o que o Igor Vinícius faz nessa jogada é sensacional. Não só ele, como o coletivo do São Paulo. Ele recebe e está marcado lá na ponta. E aí é questão do jogador saber se movimentar para dar opção de passe, criar a linha de passe. É o que faz aqui o Alisson. O Alisson, a linha de passe é isso aqui, ó. Quando você tem um espaço entre dois jogadores do mesmo time, sem ninguém no meio. Criou a linha de passe. Ele vai receber essa bola e aí o Igor vai embora, ó. Criou-se outra linha de passe, que aí já é no chamado ponto futuro, né? O overlap. Lá no ponto futuro, mas é para ele correr aqui. Alisson bem, hein? Bem, Igor Vinícius também. E aí ele vai receber essa bola na ponta e não decide fazer sozinho. Ele toca de novo, porque tinha outra linha de passe aqui dele para o Lucas. E aí o Lucas vai inventar uma linha de passe, porque olha só, quando ele recebe essa bola, ele tem um jogador ali, aqui não há linha de passe. Ele vai jogar essa bola entre as pernas do Hugo, lá no ponto futuro, para a chegada do Igor Vinícius. Olha como ele vou até tirar a marcação. Ó, vai, meu filho. Você chega assim entre as pernas, mas passa ali entre o jogador. E lá no final, a finalização do Kaká se antecipando de forma um pouco precipitada, mas fazendo um gol, evitando que o Luciano chegue na bola, acabou colocando ela para dentro. Posso fazer uma pergunta para o amigo Rafael Prats? Não, mas o quadro é do Eugênio Leal agora, Bel. Mas o Eugênio... Pode fazer que teria um outro lance, mas acho que não está aqui, não. Cadê o outro lance? Igor Vinícius lembrou Cafu nessa jogada, Prats? Não. Lembrou o Igor... Calma, Bel. Igor Vinícius fez de novo um jogo muito bom. Essa jogada é muito uma jogada dele, né? De tocar, se apresentar, dar opção. Lembrou o Cafu? Não lembrou ninguém. Você Lembrou tá o Igor confundindo. Vinícius. Lembrou o Igor Vinícius. Já tá ótimo, jogou bem. Tem uma... Galera, é isso, pessoal, falando sobre o São Paulo, o jogo de ontem, analisando aí a análise tática também do Eugênio Leal nos gols do São Paulo, falando sobre Carlos Miguel, que na minha opinião deveria ter sido expulso também ontem. Se fosse o Luciano, né, tivesse acontecido aquilo ali, uma atitude do Luciano, o juiz com certeza teria expulsado ele.
E sobre a questão, né, do jogador não poder comemorar gol, ali na Neoquímica Arena é sempre isso, né? Todo mundo vai lembrar do jogo do São Paulo que o Luciano chutou a bandeirinha, tomou o cartão amarelo, e ontem, quando o Lucas fez o gol, os jogadores foram comemorar. Alguns jogadores do Corinthians ali foram tirar satisfação. É uma bobeira isso aí, né? Parece que lá na Neoquímica Arena não pode comemorar gols. E se esse lance aí fosse o Luciano, eu tenho certeza que o juiz teria expulsado ele. Mas como era o Carlos Miguel, né, ele não teve a coragem de expulsar. Ele saiu lá da área e foi lá dar um empurrão no Caleri. Não tinha que ter feito isso. É a atitude ali, lance para cartão vermelho, mas o juizão não teve coragem de expulsar o Carlos Miguel. Mas vida que segue, né? O São Paulo agora segue se preparando para a próxima rodada do Brasileiro. Quarta-feira, se não me engano, vou confirmar aqui o próximo jogo do São Paulo, mas acho que é na quarta-feira contra o Cuiabá. Isso mesmo, na quarta-feira, às 20 horas, no Morumbi, o São Paulo recebe o Cuiabá. Cuiabá que ontem atropelou o Fortaleza, mas tem tudo, né, para o São Paulo, quem sabe, conquistar a vitória nessa próxima rodada do Brasileirão. Fica aí, né, eu concordo com o que o Eugênio Leal falou em relação ao Carlos Miguel. Deveria ter sido expulso, sim, e ele às vezes tá se achando demais ali, né? Não tinha nada que ter empurrado o Caleri, deveria ter tomado cartão vermelho. O juizão deveria ter colocado ele, ter colocado ele para fora, mas não teve a coragem. E agora é aguardar aí, né? Vamos ver e aguardar o próximo jogo do São Paulo na quarta-feira contra o Cuiabá. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.